Foi? Pedro Falcão ficou fazendo assim, depois assim. Eu não sabia se o programa estava no ar ou não tá. Estamos no ar, Pedro Falcão. Segunda-feira, 4 de setembro, 7 horas da manhã. Muito bem, está começando o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Eu vejo que tem muita gente já comentando no nosso chat. Para quem não sabe, o nosso chat está sempre fervilhando lá nos nossos canais do YouTube. Este programa é transmitido em todas as redes sociais, pelo menos as mais conhecidas, né? Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pela Twitch, pelo Twitter, pelo Instagram, mas principalmente pelo YouTube, onde transmitimos no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demori. Aliás, para quem não viu, no meu canal nesse final de semana lançamos uma série lá chamada Baú do Demori, uma série documental sobre a história política do Brasil. Quem não viu, por favor, depois tira um tempinho, né? À tarde, quando o ICL não tem programação, dá uma puladinha lá no meu canal para conferir, que ficou muito legal. Tem Brizola, hein? Tem Brizola na série, vale a pena. É um vídeo sobre os principais debates eleitorais que nós tivemos no Brasil depois do fim da ditadura militar. Tá muito, muito, muito bem feito. Gente, ó, muito bom dia também para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta na Grande São Paulo, em São Paulo. Para quem não sabe, pode nos acompanhar também pela televisão, né? Não só pelas redes sociais, mas pela televisão. Também pela rádio, Rádio Brasil Atual, também em São Paulo e Grande São Paulo. E também na TV Quirimurê, lá na Bahia. Nesse final de semana, o tempo tá maluco, né? Eu não sei como tá na região de vocês aqui, mas aqui, nossa mãe, semana passada acho que fez as 4 estações na mesma semana. Gente, final de semana eu recebi várias mensagens. Sabe que nas redes sociais tem mensagens que ficam ocultas lá. As pessoas mandam mensagem para você, mas você não vê. E aí no Instagram fica num lugar, no Twitter fica no outro. Você nunca sabe onde é que estão essas mensagens. E final de semana eu tava acessando mensagens ali e tal, e vi muita mensagem de muita gente. Então, ó, gente, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o ICL. Gente falando que começou a acordar mais cedo para acompanhar o Desperta. Gente que falou que fica no trabalho a semana toda com o ICL, rodando o dia todo, né? A manhã toda, pelo menos, né? Vocês sabem que agora o ICL tem programação até às 11h30 da manhã. Quando terminar este programa aqui, vocês podem ficar no mesmo link, porque depois tem ICL Notícias primeira edição. E depois nós vamos com o programa Em Detalhes, e depois nós vamos com o programa sobre mercado e sobre finanças. Então vocês fiquem aqui com a gente até às 11h30 da manhã. Então, ó, muito obrigado a quem tirou um tempo para mandar mensagens. Várias eu não tinha visto, não dá tempo de responder todo mundo, tá bom? Mas eu recebi, li várias delas. Pessoal, assim, ó, coisa muito legal. Estamos no momento de ICL mania mesmo, né? Esses dias eu estava sentado num restaurante, a pessoa passou pela calçada, uma senhorinha assim, com uma outra menina, uma criança, passaram pela calçada, entraram no restaurante para dar um abraço, para mandar beijo para todo mundo. Então, ó, os beijos que eu tenho recebido da galera que me aborda para lá e para cá, na rua, no aeroporto, nas filas, né? Eu tô mandando aqui para a equipe do ICL, para todo mundo que coloca este programa no ar e também para nossa comunidade. Muito obrigado para você que nos acompanha todos os dias. O programa está crescendo, a gente está espalhando a palavra, então, como eu sempre peço, se você puder, nessa hora da manhã, deixa o seu like, assine o canal onde você está nos assistindo, seja o canal do ICL, seja o canal do Edu, seja o meu canal, seja o canal dos nossos parceiros da rede, pode ser o canal da TVT, pode ser o canal da Rede Brasil Atual. Onde você está assistindo, assine o canal, ative o sininho, né? Sabemos como o algoritmo das redes sociais funcionam, essas coisas toda hora estão mudando, né? E muita gente muitas vezes reclama que não é mais avisada quando os programas estão no ar. Gente, estamos no ar todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, sem falhar um. Então, se você entrou no YouTube e o YouTube não sugeriu para você, você vai lá na busca, procura, entra no canal e aí ativa o sininho, que é o jeito mais garantido que vocês têm de serem avisados quando este programa está no ar, tá bom? Vamos lá então? Bastante coisa para rolar hoje aqui, né? Ó, vamos começar primeiro com falar de dinheiro e falar do tempo, né? Que geralmente quando tem notícias assim eu puxo para começo do programa para todo mundo tá ligado já. Notícia do jornal o Globo, mudanças na regra do MEI, né? Para quem tem MEI, atenção aí, ó.
deve beneficiar quase 500 mil de empreendedores. Governo e Congresso articulam para elevar teto de faturamento de 81 mil para 144 mil reais. Estudo aponta que cerca de 470 mil microempregadores estariam nesta faixa. O governo federal, em conjunto com deputados ligados ao setor de comércio e serviços, planeja avançar com um projeto de lei que amplia o limite de faturamento na categoria de microempreendedor individual no Brasil. Atualmente, se você monta uma MEI, você sabe que você pode faturar por ano aí até 81 mil reais, né? Depois disso, sua empresa passa automaticamente a fazer parte do Simples e aí você começa a pagar impostos muito maiores, né? O microempreendedor individual paga, na verdade, não paga impostos diretamente, né? Paga só uma mensalidade lá. Agora tem um projeto de lei para aumentar esse faturamento. Então sairia dos 81 mil por mês para 145, quase 145, né? 144,9 mil reais por mês, o que obviamente vai beneficiar muita gente que chega no final do ano, está estourando o limite ali, né, do faturamento da sua MEI. Então essa grana vai quase dobrar, na verdade, né? Com a mudança, o número de MEIs no país deve crescer até 20%, de acordo com a estimativa da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Já o grupo de trabalho do MEI no Fórum Permanente das Microempresas e Pequeno Porte afirma que 470 mil empresas têm faturamento entre 81 e 144 mil e com o novo teto poderão ser enquadradas como MEI. Então vai beneficiar a pessoa que chega no final do ano, está quase chegando no limite, né? E aí eventualmente não pode mais emitir serviços pela MEI, não pode fazer nota fiscal, tem que segurar ali para não estourar o limite. E aí, para além disso, tem 500 mil de empresas que hoje estão numa faixa de faturamento acima dos 81 da MEI até 150 mil que já pagam uma carga de impostos maior. Essa galera, se esse projeto de lei for aprovado, ela passa a fazer parte do grande bololô da MEI, né? A MEI, sabemos, há vários problemas, ela acaba mascarando também o mercado de trabalho, né? Porque muita gente, na verdade, é desempregado e monta uma MEI ali, né? Para dar um jeito na vida, para se virar, para tentar minimamente legalizar as suas entradas, né? Mas por outro lado, foi uma coisa maravilhosa criada aí nos últimos anos para pessoas que têm, de fato, microempresas que precisam eventualmente de nota fiscal, não conseguiam fechar um negócio aqui, um negócio lá, né? Participar de uma negociação, conseguiram regularizar todos os seus negócios. Isso é bacana demais, então deve aumentar o número de pessoas que vão poder fazer isso com esse aumento de faturamento. Apesar do limite para o faturamento de só poder ter um funcionário, o MEI tem diversas vantagens. A tributação mensal é fixa e o volume de declarações tributárias é bem menor do que as demais modalidades. A abertura e a baixa do CNPJ são feitas de forma rápida e online, né? Já a microempresa, quando você tem um faturamento um pouco maior, até 360 mil por ano, ela pode ter até 19 funcionários, mas claro, a sua receita cai porque você tem que pagar de fato mais impostos, né? Então fiquem de olho. Eu vou ficar de olho também, aviso vocês aqui, claro, se essa mudança ocorrer de fato. Por enquanto é um projeto de lei que deve ser encaminhado ainda. Veremos como as coisas andam, porque sabemos que na Câmara dos Deputados temos o senhor Arthur Lira, que navega, né? Que só levanta suas velas para levar o próprio barco para onde é de interesse dele e do seu grupo ali, né? Então a gente vai ver se isso aqui vai ser aquela queda de braço de sempre entre o governo e o Congresso ou se vai passar numa boa, né? Em se tratando de associações comerciais envolvidas, aquela coisa toda, o Congresso tende a ser mais tranquilo, né? Se fosse o MST pedindo coisa aqui ia ser um problema, né? Mas como está o pessoal de comércio e serviços, aparentemente tem uma chance boa de passar. Então fiquem de olho, tá bom? Quem for MEI aí, avise também se você tiver contador, eventualmente tem gente que é MEI, mas tem contador, né? Ou se você for MEI, fique ligado. Para quem não sabe, tem o portal MEI lá no Gov.br, né? Então você pode acessar o portal MEI e ficar ligado lá também, porque lá tem as notícias mais atualizadas sobre isso, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Em relação ao tempo hoje, ciclone pode atingir Rio Grande do Sul e ventos de 100 km por hora devem afetar até São Paulo. Um ciclone extratropical deve passar pelo oeste do Rio Grande do Sul a partir da madrugada desta segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente fria que se aproxima do estado gaúcho ainda deve levar ventos fortes, chegando a 100 km por hora para as regiões oeste, norte e sul de São Paulo. O ciclone deve passar principalmente na cidade de São Borja, a quase 600 km de Porto Alegre, e depois vai se deslocar rapidamente em direção ao sudeste. A previsão é que ele atinja o Oceano Atlântico por volta das 9 horas e depois se desloque para o alto mar.
A Defesa Civil Gaúcha emitiu um alerta para temporais, descargas elétricas, eventual queda de granizo, rajadas de vento e chuvas volumosas que podem durar até as 10 horas da segunda-feira. Já teve, aliás, ontem, né, queda de granizo em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Então eu sempre falo, principalmente para quem mora no campo, né, tome as medidas necessárias para não deixar os animaizinhos, coitadinhos lá, né, na chuva, aquela coisa toda, recolhe a bicharada, se organiza. Se você tem carro também, puder colocar o carro num reparo, né, deixar ele embaixo de um telhado, que seja mais garantido, porque se tiver queda de granizo, você não vai ter a lataria do seu carro comprometida, né? Sim, nós estamos preocupados aqui com as coisas das pessoas também, né? A gente fala aqui, às vezes, do grande esquema geral da nação, mas esquece que a vida cotidiana é muito mais simples, né? E de repente a pessoa tem o carro todo arrebentado aí por granizo, quebra o para-brisa, não consegue trocar, não consegue trabalhar, é um problemão. Então, sempre que tiver alerta de chuva forte e ciclones por aqui, eu tô sempre avisando para as pessoas ficarem de olho, principalmente para quem é acostumado a deixar o carro na rua ou deixar os animais, para quem mora no campo, né, deixar os animais mais soltos. Então se liguem nisso, tá? Entre ontem e hoje as coisas podem ficar um pouco mais complicadas no Rio Grande do Sul e também em parte do estado de São Paulo. Galera, para quem perdeu o que aconteceu na semana passada, toda semana, todo sábado eu mando lá na minha newsletter um resumão da semana, então gosto de trazer aqui para vocês também saberem disso. Fala, meu querido. Ah, sim, muito bem, muito bom. agrandeguerra.com.br, uma newsletter mandada de graça todos os dias para os seus e-mails, né? Todos os dias não, todos os dias que tem coisa legal, porque a gente não fica enchendo o saco de ninguém com coisa inútil lá, tá? Então sempre que tem coisa interessante eu mando essa newsletter, agrandeguerra.com.br, e no final de semana agora fiz um grande resumão sobre o silêncio dos inocentes, só que não, né? O depoimento dos Bolsonaro, né? Aquela coisa toda, o escândalo das joias, a possível delação do Mauro Cid, o senhor Aras, coisas que a gente viu na semana toda aqui, né? Então se você perdeu também o Desperta SL, você pode acompanhar esse resumão que ajuda bastante, né? O senhor Aras dando declarações para a imprensa que no dia seguinte são usadas pela Michelle Bolsonaro no seu depoimento à Polícia Federal, né, senhor Aras? O senhor gosta, né, senhor Aras? Ai, se eu disser o motivo pelo qual acho que o senhor Aras faz essas coisas, não acabaria muito bem, né? O Zanin votando contra o marco temporal na semana passada. Descemos a lenha no Zanin aqui, sem pena. Aqui a gente não tá para fazer figuração, aqui a gente não tá para torcer para partido nenhum, não tá aqui para ser tiete de político. Quem espera isso do Desperta e do ICL em geral caiu no lugar errado, né? A gente vem aqui todos os dias, a gente analisa o que tá rolando no mundo e o que tem para falar e o que é para ser falado é falado. Tem gente que não gosta. Dois trabalhos, né? Não gostar e deixar de não gostar também. Mas eu vou dizer o seguinte, engana-se também quem pensa que as pessoas vivem nesse mundo onde você só presta se você torce indiscriminadamente, sempre, sem nenhum ponto crítico para alguém, né? Na verdade, isso tende a se tornar nicho, viu, pessoal? Inclusive para os jornalistas que acompanham aqui, tá? Mantenha a sua independência, mantenha, né, a coluna ereta, fala o que você pensa, vá atrás dos fatos, não tenha medo, as pessoas gostam de saber o que está rolando de fato, tá bom, gente? O grupo de torcedores é menor do que parece, a diferença é que são mais barulhentos, mas nós não deixamos nos enganar por barulho neste programa, né? A audiência gosta de saber o que está rolando, ninguém gosta de ser enganado, né, gente? Salles virou chacota na CPMI também, falamos aqui na semana passada, né? Mostramos o vídeo maravilhoso da Sâmia Bonfim, deputada colocando lá na CPI do MST as plaquinhas mostrando os crimes, né, pelos quais agora o Salles, né, vai responder na justiça, virou réu, né, e o videozinho maravilhoso da CPI cantando a musiquinha do réu Lator. Agora, né, Ricardo Salles virou réu Lator. Tá aqui o vídeo para quem não viu, o vídeo é incrível, né, tá lá na newsletter também, e o vídeo da galera cantando réu Lator. Eu separei pra gente aqui, pra gente saber e não esquecer. Na semana passada eu falei sobre isso, mas separei também aqui na newsletter os crimes pelos quais o Ricardo Salles vai responder agora, né? Então o Ricardo Salles agora virou réu por corrupção ativa e passiva, prevaricação, advocacia administrativa, facilitação de contrabando de madeira, no caso, né? Desacato, crime contra a administração ambiental, obstar ou dificultar a fiscalização do poder público, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional e organização criminosa, Ricardo Salles, né? Ah, Ricardo Salles, eu acho
O Ricardo Salles é um pouco mais inteligente do que a média dessa gente que apareceu nos últimos anos da política brasileira, tá? Isso não podemos dizer. Não estou dizendo que ele tenha menos maldade, estou dizendo que ele não é tão desprovido de fósforo, né? Mas eu acho que o destino do Ricardo Salles, se ele continuar forçando as coisas como está forçando, nós vimos o que ele fez na CPI do MST, invadindo casa de pessoas, invadindo propriedades privadas, né? Levando meia dúzia de gente ali com depoimentos manipulados para falar sobre o MST, né? Como disse o Stedley, né, quando foi lá, o Stedley foi lá e falou, olha, se você quiser uma amostragem de como é o MST, e o MST está aberto a todas as críticas do mundo, qualquer denúncia deve ser feita, inclusive se tiver abusos nos assentamentos, as denúncias devem ser feitas na polícia. Isso o Stedley, quando foi chamado lá, falou. Agora, senhor Ricardo Salles, já que temos 500 mil famílias assentadas, né, o senhor tem que chamar 1% das famílias para depor na CPI para ter uma ideia do que é o MST, né? Então tem que ter 5 mil pessoas depondo aqui, no mínimo. E aí o Ricardo Salles falou que não queria obstaculizar, né, o debate por conta da estatística, né? Não vamos deixar a estatística, não vamos deixar a matemática atrapalhar as nossas convicções. Que é isso, senhor Stedley? O senhor quer trazer ciência para cá? O senhor é maluco? Isso aqui não tem nada a ver com ciência, né? Por que vamos deixar a matemática atrapalhar as nossas conclusões, né? Bom, Salles, agora o senhor vai ter bastante tempo para pensar sobre matemática, né? Fazer cálculo, saber esses dinheirinhos que entraram aqui na sua conta e na conta de outras pessoas, quantos metros cúbicos de madeira foram contrabandeados, né? Quanta grana entrou nessa organização criminosa de corrupção passiva e ativa, né? Aquela coisa toda, né? Quantas carteiras de identidade foram falsificadas ou assinaturas foram falsificadas para fazer falsidade ideológica, né? Então, assim, vai dar para fazer bastante conta agora, né, Salles? O senhor que é inimigo da estatística, vai ter bastante tempo agora para fazer conta no seu próprio processo, tá bom? Ai, essa tal matemática. Essa matemática é uma complicação, né? O Stedley vai lá e quer levar a estatística para discussão, Pedro Falcão. Para quê? Tá tudo tão organizado ali. Teve uma moça que deu um depoimento lá na CPI do MST, eu juro pra você, eu fiquei vendo o depoimento inteiro. Ela ficou por baixo uns 20 minutos tentando chorar e não conseguiu. Ficou lá, contou uma história super triste, que o MST sequestrou o filho dela, que entraram na casa dela de madrugada, e ela ficou fazendo aquela tentativa de choro, assim, sabe? Você que é ator, sabe, Pedro Falcão? Eu ensino pra ela. Tinha que ensinar, né? Tem que fazer o quê pra chorar? Tem que pensar em outra coisa, é isso? Não, eu faço, tipo, estímulos, assim, com o próprio corpo, sabe? Tipo, tremedeira, aí tu começa a falar mais lento e tal, aí eu choro bem-vindo. Você não fica pensando numa coisa triste da sua família, não é assim que funciona pra chorar? Não, Eu achava que a pessoa ficava pensando na morte da Bezerra, não é isso? é que senão depois, se tu pensa muito nisso, aí tu não vai conseguir chorar, porque vai ser uma coisa recorrente, entendeu? Aí assim é um gatilho. Viu, senhora que foi no MST? Ricardo Salles. Agora a CPI tá acabando, Pedro Falcão. Podia ter falado isso antes, inclusive, né? Ricardo Salles, se a CPI continuar e o senhor tiver que levar de novo gente aí que não sabe, não consegue chorar, porque tá mentindo, porque tá inventando história, porque tá aumentando história, aquela senhora claramente depois, aliás, o filho dela apareceu nas redes sociais, fez um vídeo dizendo que a mulher tava mentindo, né? Assim, ó, eu sou bom em pegar mentiroso, Pedro Falcão, porque é parte do meu trabalho, né? Como jornalista, eu preciso ficar atento à mentira também, né? Eu botei o olho naquela senhorinha e falei, tá mentindo. A senhora tá mentindo que eu tô vendo, né? Se o Salles soubesse que temos aqui o Pedro Falcão poderia ter dado um coach lá, né? O Pedro Falcão de choro, né? Vai lá antes da CPI. Quem que precisa chorar aqui? Dona Fulana. Me conta a sua história, dona Fulana. A senhora vai mentir sobre o quê? Daí pra chorar a senhora faz o seguinte, fica o quê? Fica pisando no próprio pé, é isso, Pedro Falcão? Fica apertando a própria unha, assim. Mas eu também não quero ficar do lado de otário, não, tá? Não vai ensinar o otário a chorar, né? Tá, não vai ensinar, viu, Salles? A busca do hacker Delgatti, né, sobre a delação premiada que ele pretende fazer na CPI, nunca teve CPI no Brasil que fez acordo de delação premiada, seria inédito, já falei aqui, sou contra, já falei, tenho admiração profunda por vários parlamentares que estão nessa CPI, é gente assim, ó, de primeira, inteligente, preparada, correta, tudo isso. Mas você não vai fazer delação premiada numa CPI onde Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são membros da CPI. Gente, não vai dar certo. Tem Damares ali, tem o presidente da CPI, é outro que, pelo amor de Deus, né? Então, assim,
melhor não, tá? Vamos deixar isso aqui para os profissionais. Se tiver delação do Delgatti, talvez a Polícia Federal possa fazer, né? E vida que segue, né? O G. Dias foi lá para a CPI, admitiu que na prática foi frouxo no 8 do 1, né? Então tudo isso no grande resumão. Estamos usando até uns GIFs animados aqui para lembrar a internet dos anos 2000, né? Tá bom? Muito bem. Então quem perdeu a semana pode recorrer ao resumão lá ou pode assistir também, né? As edições passadas do Desperta ICL. Matéria publicada lá no Plural de Curitiba, né? Um site plural.jor.br. Integrantes do MBL invadem reitoria da Universidade Federal do Paraná, usam spray de pimenta e deixam mulheres feridas. Militantes que invadiram o centro acadêmico chamavam alunos de vagabundos. Funcionária levou soco e aluna foi atirada no chão. Perdão. Aqui estão as fotos. Para quem não está vendo, são fotos de ferimentos, né, na perna, no pé e nas mãos de pessoas que estavam lá, se reunindo na Universidade Federal do Paraná. Para quem não sabe, o MBL, rapidamente aqui, para as pessoas terem contexto, as pessoas esquecem. MBL surge principalmente depois das manifestações de 2013, 14, 15 e 16. Principalmente ali na esteira do que viria a ser o impeachment da Dilma. Jovenzinhos muito bem conectados e muito bem treinados, inclusive por entidades estrangeiras, foram treinados para fazer o que fazem, tá, gente? Essa gente não surgiu de combustão espontânea das ruas. Essa gente foi colocada ali, já sabia como a máquina funcionava, foram treinados para usar YouTube, para usar o escracho como arma pública, tudo que nós vamos ver depois. O que acontece hoje, inclusive, né? Você pegar uma pessoa, escrachar aquela pessoa, falar das características físicas da pessoa, chamar alguém de gordo, de feio, de careca, essas coisas que a galera costuma falar, é um negócio muito quinta série, né? Mas é um negócio que quando é feito em massa e ao mesmo tempo na internet contra alguém, funciona, tá bom? Vai por mim, porque esse negócio funciona mesmo. Isso é uma estratégia, foi adotada pelo MBL, é uma estratégia suja que destruiu o ambiente de conversa na política. O MBL é um dos principais agentes de destruição do ambiente de conversa na política brasileira. De fato, é um ator da política brasileira no limite pelas suas atitudes antidemocrático, porque se prova que odeia a democracia pela maneira como faz as coisas, a gente está vendo mais uma vez aqui. Apoiou o Bolsonaro na eleição, não vamos nos esquecer, porque depois tentaram fazer um rebranding, né? Tentaram dar uma mudada na imagem, fazer de conta que não sei o quê. Apoiou, tirou foto, fez campanha, pediu para as pessoas votarem. O MBL elegeu também o Bolsonaro. Nunca nos esqueçamos disso, tá bom? Depois se afastou do bolsonarismo por uma mera disputa de mercado entre a extrema-direita, tá bom? Se afastou do bolsonarismo e continuou a ser o MBL. Continua a ser grupo de extrema-direita que pratica o tipo de antipolítica, que é o que fazem, que pratica. Agora, nos últimos tempos, com o fim do Bolsonaro, né? Perdeu a eleição, aquela coisa toda, o MBL veio caindo aí em descrédito, né? Alguns escândalos rondaram o grupo, dinheiro esquisito do financiamento do grupo, uma grana, uma investigação que entrou ali de uma grana que ninguém sabe até hoje exatamente como é que funcionou esse negócio, quem botou dinheiro para a fundação, do que vivem os caras, né? Quem paga a brincadeira toda ali. Isso gerou uma série de desconfianças em cima do grupo, né? O grupo rachou também, alguns caras saíram, outros caras novos entraram, né? Aí teve o caso do Arthur Mamãe Falei, que foi para a Ucrânia fazer basicamente vídeos que pareciam vídeos de turismo sexual com refugiadas ucranianas, né? Foi para lá dizendo que era fácil pegar as mulheres que estavam ali no campo de refugiados, né? Isso está em vídeo, eu não vou colocar aqui porque este programa é adepto do São Boechat, né? Aqui a gente não dá palco para otário, né? Então a gente não vai colocar esse vídeo aqui, mas todo mundo viu esse vídeo na época que saiu. Foi cassado, né? Era deputado estadual por São Paulo, foi cassado. O senhor Mamãe Falei, né? Mamãe Cacei, no caso, né? E agora o MBL está tentando voltar aos holofotes. Como eles estão fazendo isso? De que modo? Estão sistematicamente invadindo eventos e locais em universidades públicas, provocando pessoas para propositalmente gerar briga. Estão lá, se jogam para cima das pessoas, pedem para apanhar, pedem para tomar soco, é isso, tá? Essa é a estratégia.
Infelizmente não dá para ignorar totalmente, né? O que acontece? Nesse final de semana, feriram pessoas lá no Paraná. E muita gente tem avisado o seguinte, isso aqui vai dar M, tá bom? Talvez tenha uma pessoa dentro do MBL, talvez tenha uma, que tenha algum resquício de bom senso. Eu estou avisando aqui, e não só eu, muita gente está avisando. Isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. Na semana retrasada, teve um cara do MBL que foi para a USP também, com um segurança armado, com uma pistola na cinta. Isso não vai terminar bem. Tá bom? Escrevam o que eu estou falando. Vai acontecer um acidente, alguém vai fazer uma coisa fora da normalidade, os ânimos vão se exaltar, alguma coisa vai acontecer se vocês continuarem fazendo isso. Tá bom, gente? E a chance maior de acontecer, senhores do MBL, é de fato um acidente. Entendeu? Uma correria, alguém tropeça, cai de um lugar alto, alguém empurra alguém sem querer, entendeu? A pessoa vai dar um bololô desse, a pessoa vai correr, passa um carro, é atropelada, aparece um maluco com uma arma no meio desse negócio, alguém entra numa briga dessas brigas falsas que vocês criam e a coisa passa do limite. Não precisa muito, gente. Vocês estão colocando pessoas em risco e estão se colocando em risco também. É uma estratégia política suja, é uma estratégia política vagabunda, porque no fim das contas é o que vocês são e é o que vocês sempre foram. Mesmo depois da tentativa de rebranding, tentaram fazer. Durante a eleição do ano passado teve candidato que queria subir em carro de som com o MBL, inclusive, né? Teve candidato aí, né? E não era o Bolsonaro, não. Né? Eu não vou falar para as pessoas não começarem a polêmica no chat. Então vamos deixar assim, depois vocês procurem, tá? Não tem conciliação com quem não quer se conciliar com a democracia, gente. Essas pessoas não querem saber de democracia. Elas querem usar a democracia até o limite em que é bom para elas. Se eleger, conseguir assessores, conseguir cargos e crescer o grupo político deles. Mas a tática é a antipolítica e isso vai acabar mal. Vocês vão se machucar ou vocês vão machucar pessoas. É capaz de escapar um inocente nessa história ainda e isso não vai acabar bem. Eu estou dando aqui um conselho de quem não gosta nem um pouco de vocês, com todos os motivos do mundo, e eu espero que tenha uma pessoa com consciência dentro desse grupo de vocês para fazer com que vocês parem com isso, tá? Aliás, é bom chamar os partidos também, né, para conversar, porque olha aqui, eu pesquisei nesse final de semana e não descobri se ainda é filiado, tá? Mas um grupo de 8 pessoas liderados por 3 homens, um deles é o senhor João Betega. Esse cara aqui já foi candidato a deputado estadual no Paraná pelo Partido Novo. Ô, senhores do Partido Novo, esse cara aqui tá filiado no partido de vocês ainda? Vocês, por acaso, são um partido, né, o partido moderninho do sapatênis, né, como diz o pessoal, né, o bolsonarismo do sapatênis, né? Cada vez mais se prova isso, né? Esse João Betega ainda é do quadro do Partido Novo? É, não é? É apoiado por vocês, não é apoiado? Vocês são um partido que apoia esse tipo de ação aqui em universidades públicas, agressão, provocações, isso aqui vai terminar mal. Isso aqui vai terminar mal. Tá piorando cada vez mais. Partido Novo até agora calado, né? Vocês não vão fazer uma nota nem nada? Vocês apoiam isso aqui? Para mim, o Partido Novo, por enquanto não se movimentar em relação a esse cara, apoia. Tá achando ótimo. Tá quieto, tá gostando quieto, né? Vamos lá, ô Partido Novo. Muito bem. Gente, casos de Covid estão aumentando quase 88% no Rio de Janeiro e infectologista faz alerta. Isso aqui é da coluna do Anselmo Góes, mas realmente fiquem de olho. Eu trouxe aqui só pra gente lembrar. Façam as vacinas estão aí. O índice vacinal no Brasil caiu nos anos Bolsonaro. Por que será? Como diz o áudio lá do Medo e Delírio em Brasília, né? Ai, ai. Por que será? Tá aumentando agora de novo, aos poucos, mas prestem atenção. Lá em casa nós tivemos um caso de Covid, né? 2 semanas atrás aí, tivemos que isolar a mamãe, aquela coisa toda. Ficou tudo bem, né? Mas, de novo,
atenção, tá bom? As coisas estão por aí, ainda nunca foram embora, né? Alta da Covid, nova variante é detectada em ao menos 3 estados. Saiba o que fazer para se proteger. Bom, o que fazer para se proteger? Vacina, primeira coisa, né? E se você quiser, obviamente, em alguns lugares você pode voltar a usar máscara. Não tem por que não. E não perca o hábito que o mundo todo conseguiu na pandemia, um hábito maravilhoso de lavar a mão, né? A gente não tinha o hábito de lavar a mão, que loucura, né? Se eu penso antes da Covid, quantas vezes a gente passava o dia todo, vai pra cá, vai pra lá, vai em restaurante, pega metrô, depois não sei o que, bota a mão na boca e abre um chiclete, bota o chiclete com a mão que encostou no negócio do ônibus e, sabe, o dia todo, né? Agora eu adquiri o maravilhoso hábito de lavar as mãos e nunca mais esqueci, né? Não por causa agora da Covid, mas por tudo, né? Então, não percam esses hábitos de higiene mínimos, né? E usem máscara em locais que vocês... Assim, por que não? Vai pegar um voo. Se você achar que tem que usar máscara, por que não? Coloca a máscara. Principalmente se você acha que você está com um resfriado, né? Para evitar passar para os outros, né? Não seja egoísta, né? Você está com um resfriado lá, tudo bem se você tem rinite é uma coisa. Agora, tá com resfriado, tá com tosse, não sabe o que é, tá com coriza, bota a mascarinha para entrar nos lugares, tá bom? Você pode ajudar aí bastante a não infectar um monte de gente, né? Gente, só uma notícia rápida aqui da Folha de São Paulo, que eu achei muito curiosa, né? A Folha de São Paulo deu essa notícia no final de semana e causou um micro alvoroço aí pelas redes sociais também, né? Olha essa manchete. Quase 1/3 dos paulistanos aprova concessão de parques municipais. O que tem de errado aqui? O que vocês acham que tem de errado em isso aqui virar manchete? Eu vou ler de novo, tá? Os caras fizeram uma pesquisa para saber quantos por cento das pessoas que moram na cidade de São Paulo, não necessariamente paulistanos, porque eu imagino que eles não pedem a identidade para a pessoa, para saber onde ela nasceu. Então eu acho que isso aqui já está errado, que não é paulistano, é quem eles acharam lá em São Paulo caminhando nos parques. Pode ser a pessoa de qualquer lugar. Então pessoas que moram em São Paulo ou que estavam lá, né? Quase 1/3 aprova a concessão de parques, ou seja, a privatização da administração dos parques públicos. Para 35% dos entrevistados pelo Datafolha, serviço segue igual, enquanto 18% acham que houve piora. Qual o problema dessa manchete aqui? Sabe me dizer, Pedro Falcão? 2/3 não aprovaram, então... 2/3 não aprovam. Ai, cara, sério. Eu falo que até a semiótica era melhor antes do bolsonarismo, cara. O bolsonarismo piorou tudo, piorou. Estragou até a semiótica. Ô, gente, pera lá, cara. Parques públicos como Ibirapuera, Trianon e Lajeado são administrados por empresas privadas. Esse é o enunciado da pesquisa. Os serviços oferecidos por essas empresas estão... Pergunta para a população que mora em São Paulo. Pergunta o Datafolha. Estão melhores? Estão iguais? Ou estão piores do que os oferecidos anteriormente pela prefeitura? 28% das pessoas acha que melhorou. 35% acha que não mudou nada. 18% acha que piorou. E 20% não sabe. Então, para 35% das pessoas que acha que não mudou nada, o poder público está apenas fazendo com que grupos privados tenham lucro nos parques. Porque se não mudou nada, por que raios você está permitindo uma entidade privada ganhar dinheiro com o parque público? Se é para não mudar nada. Primeira questão. Segunda questão. Quase 20% das pessoas acham que piorou o serviço. Então, qual é a escolha de manchete da Folha? 28% acha que está melhor. Será que não seria o contrário? Né? Será que não seria o contrário? Se a gente somar 35 com 18, 35, 45, 55, 50, é isso? 55? 60, mais de 60%, né? Então, para mais de 60% das pessoas, dos paulistanos, vamos reescrever a manchete? Eu adoro fazer isso. Ai, meus colegas jornalistas, muitos deles odeiam, né? Que coisa, que é muito ruim odiar as coisas, gente. É muito ruim. Vamos reescrever a manchete?
Aqui é quase um terço dos que aprovam, porque é 28%, então não dá um terço, né? Então vamos colocar assim, ó, quase 60% dos paulistanos acha que concessão de parques municipais está igual ou pior do que quando eram públicos. Não seria essa a manchete? Estou ficando muito louco? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Se quase um terço dos paulistanos aprova, significa que 2/3, mais de 2/3, porque não é um terço, é quase um terço, então mais de 2/3 ou não sabe, ou reprova, ou acha que está igual. Então vamos reescrever a manchete. Quase 60%, mais de 60% dos paulistanos acha que concessão de parques municipais está igual ou pior de quando eram administrados pelo poder público. Ô, meu povo! É difícil assim defender vocês, né? Depois vem bando de bolsominion maluco falando que a imprensa mente, que a imprensa manipula, daí fica a gente aqui dando os pulos nossos, né? Não, isso aqui é uma escolha editorial, veja bem. Pera lá, rapaziada, ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, meu companheiro. Senão depois a gente vai ter que ficar defendendo a Folha. Vou ter que ficar eu defendendo a Folha para dizer pro meu tio bolsominion lá que a Folha não fica sentada num bunker junto com um monte de maluco manipulando para mudar as coisas, né? Isso aqui é barbeiragem e interesse editorial também, né? Tá ruim, né, Folha? Não dá assim, né? Ó, Caetano Veloso conseguiu enfim notificar os herdeiros de Olavo de Carvalho sobre indenização de 3 milhões a ser paga. Viúva do filósofo e uma de suas filhas foram encontradas pela justiça em Santa Catarina. Ué, não estão mais nos Estados Unidos? Desde a morte de Olavo de Carvalho, em janeiro de 2022, os advogados de Caetano Veloso tentam notificar o espólio do escritor e filósofo sobre a indenização que Olavo foi condenado a pagar por ação por danos morais contra o Caetano Veloso. Pois, enfim, a citação aconteceu. A viúva de Olavo, Roxane, e uma de suas filhas, Leila Maria, foram notificadas em Santa Catarina. É que elas representam os bens deixados pelo antigo pensador, entre aspas. A dívida hoje supera os 3 milhões de reais. Cara, Santa Catarina realmente virou assim, né? O Pedro Falcão. Vai pra lá, né? Vai pra lá. Filho do Olavo de Carvalho, Santa Catarina. Jair Renan, Santa Catarina. Silvinei Vasquez, Santa Catarina. Ó, com todo o amor que eu tenho pelo estado que eu nasci, né? Tenho lugar de fala, inclusive, pra falar mal de Santa Catarina quando eu quiser. Pelo amor de Deus, gente. Tem jeito não, né? Assim, virou o refúgio, né? Como diria, acho que era a frase do Nelson Rodrigues, né? O patriotismo é o refúgio dos canalhas. Era do Nelson Rodrigues que era essa frase? Quem souber fala pra mim aí que eu não lembro, né? Santa Catarina virou o refúgio dos canalhas, né? Um negócio impressionante, né? Tem gente muito boa lá, claro, mas é complicado, né? Ó, gente, uma nota do Lauro Jardim esse final de semana causou um certo alvoroço aí. Eu não gosto desse tipo de nota em off. Já falei 1000 vezes aqui. Eu não gosto desse tipo de jornalismo. Eu não gosto, é uma opção minha, pessoal. Eu não gosto de jornalismo que é feito majoritariamente com off. O que é off? Para quem não sabe, já expliquei aqui, ninguém é obrigado a saber, vou explicar de novo. A imprensa trabalha com fontes. Então você vai lá, vai fazer uma matéria, você fala com alguém, né? Tirando as reportagens onde você consegue documentos e provas documentais, né? Que geralmente são as melhores, né? Porque aí você não deixa dúvida, tá lá documentado, tá escrito, tá lá, tem uma conversa de zap, tem um negócio, tem um documento, é melhor do que ficar no diz fulano, tudo bem. Mas o jornalismo de diz fulano existe, tá? Muitas vezes ele é importante, ele é bem feito, uma entrevista com uma denúncia, tudo bem, beleza. Tem 2 jeitos de fazer isso, em on ou em off. O que é em on? Você fala com alguém, você publica a reportagem e você dá uma frase da pessoa e você diz ali, diz fulana, diz fulano. Você coloca o nome de quem falou aquilo para você. Isso dá mais solidez para a matéria, mais confiabilidade. Você tem uma pessoa falando uma coisa. O que é o em off? Você publica, geralmente, páginas de notas, essas páginas de notas curtas, informações, e não dá o nome da fonte. Então, assim, dizem aliados,
fontes do alto comando, né? O exército está preocupado. Quem está preocupado? Deixa eu ver aqui. Quem que é o general que está preocupado? Ah, não tem o nome do general. É uma entidade chamada o alto comando. Eu não gosto, tá bom? Muitas vezes trago essas matérias aqui porque são de jornalistas que são confiáveis e consigo muitas vezes fazer algum tipo de apuração paralela ou se aquilo tem sentido num contexto geral das coisas. Essa nota do Moro eu acho esquisita pra caramba, tá? Pode o Moro ter falado isso para aliados? Pode, eu não duvido porque o Moro também não preza muito, né? Não usa muito essa parte da foto que tá aqui, ó. Esse pedacinho da foto aqui, né? Não costuma usar muito, né? Não é muito bom no uso, né? Tudo bem. Mas causou um alvoroço enorme a notícia, né? Lauro Jardim trouxe a notícia no final de semana. Para aliados, o Moro teria dito que tempos de juiz dele, Moro, lhe renderam uma bala de prata, a expressão usada, né? Bala de prata, que é a arma final. Quando você precisa acabar com uma conversa, você tem aí guardado a bala de prata, né? Vamos lá para a nota. Em conversas reservadas com aliados, então, de novo, é nota em off, não tem nome de ninguém aqui, não sabemos quem falou isso, não sabemos quem é o aliado, não sabemos quantos aliados, pode ser 2, pode ser 10, tem diferença, né? 10 pessoas falarem para você a mesma coisa e 2, né? Então não sabemos, tá? Então a solidez da apuração pra gente, publicamente, ela não é transparente, a gente não sabe. Em conversas reservadas com aliados sobre a possibilidade de perder o mandato de senador, o Sérgio Moro tem garantido estar seguro de que conseguirá concluir os 8 anos para os quais foi eleito. O motivo, uma bala de prata guardada na manga. Como juiz, Moro teve acesso a informações de autoridades e acredita que isso garantirá a sobrevida no Senado. Se o Moro falou isso aqui, é um motivo maior para caçar o mandato dele do que a atual investigação. Simples assim. O Moro atualmente está sendo investigado por ter, eventualmente, gasto mais dinheiro para a campanha do Senado do que poderia pela lei, tá bom? Praticou uma espécie de concorrência desleal na candidatura ao Senado no Paraná. Por quê? Porque, segundo o entendimento do processo que está lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o Moro usou a sua pré-campanha, entre aspas, ao governo do Brasil, à presidência da República, para fazer campanha ao Senado. E isso fere a legislação e, por isso, pode ser condenado e chutado do parlamento, tá bom? Se o Moro, de fato, disse isso aqui para aliados, não sabemos para quem disse, se disse, às vezes é um boato que alguém diz pro jornalista que disse, mas não disse mesmo, enfim, aquela coisa toda. É uma notícia em off, não sei, eu não sei, tá? Mas isso aqui está publicado num jornal, que é o jornal O Globo, né? É motivo maior para a cassação do Moro isso aqui do que o processo que ele responde hoje. Isso aqui é chantagem. Chantagem e ameaça. A notícia foi atualizada depois. Ontem, às 9 horas da manhã, o senador Sérgio Moro entrou em contato com a coluna para dizer que repudia veementemente a nota acima e que seu trabalho sempre foi pautado no respeito às funções que exerceu e jamais utilizaria meios escusos para benefício próprio, além de respeitar as instâncias julgadoras como o Tribunal Eleitoral. Essa é a nota que o Moro mandou para lá. Bom, essa nota aqui não ajuda muito porque o Moro nunca respeitou as instâncias julgadoras, disse que jamais usou meios escusos para benefício próprio, usou, né? Nós vimos em todas as conversas da Lava Jato, né? Usou inclusive a própria Lava Jato para a sua candidatura e para depois virar ministro do Bolsonaro. Então isso é uso de meios escusos para benefício próprio, né? E trabalho sempre foi pautado no respeito às funções que exerceu, também é mentira, porque nós vimos que o Moro foi inclusive chancelado pelo Supremo Tribunal Federal como um juiz parcial, né? Então, ele não teve respeito pelas funções que exerceu. Isso judicialmente está provado, isso não é a minha opinião. O Moro não pode escrever isso aqui porque isso aqui é falso. Se o tribunal pega um juiz e fala que o juiz não exerceu suas funções, não foi o juiz isento, não foi o juiz imparcial, então este juiz não exerceu as funções conforme o respeito que elas mereciam. Então, para começar, a nota do Moro já tem um problema sério, grave, né? Eu achei esquisita a nota, tá? Quis trazer pra gente debater e discutir aqui, eu achei esquisita. Eu achei que ele ia matar um lobisomem pela bola de prata.
Ah, bala de prata pra matar lobisomem? Mas o lobisomem não é estaca de madeira no coração? Não, esse é vampiro. Veja só. É verdade, Pedro Falcão. Não lembrava disso. Muito bem. Gente, matéria publicada lá na revista Veja. Investigação do CNJ encontra esqueletos da Lava Jato em Curitiba. Relatório aponta irregularidades na destinação judicial dos valores e bens apreendidos de investigados e também nos acordos internacionais da operação. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, deflagrou há 3 meses uma profunda investigação na 13ª Vara de Curitiba, a vara do senhor Sérgio Moro. Os achados da equipe da Corregedoria revelam de um lado desconhecido sobre a Lava Jato. O relatório sigiloso será divulgado nos próximos dias. O CNJ avaliou atos de magistrados e a destinação de verbas bilionárias de multas e acordos com investigados. Também levantou o paradeiro de bens apreendidos, hoje espalhados em museus e armazéns sem nenhum controle. Segundo a revista Veja aqui, há irregularidades na destinação judicial dos valores e bens apreendidos de investigados e também nos acordos internacionais da Lava Jato. Isso aqui para a gente lembrar, né? Isso aqui foi objeto de reportagens da Vaza Jato, no Intercept, na agência pública e mais recentemente aqui no ICL, eu e o camarada Jamil Chad publicamos no UOL, na newsletter A Grande Guerra e no ICL, matéria sobre os acordos internacionais da Lava Jato, mostrando todo o conluio entre procuradores suíços, entre os procuradores brasileiros e entre os procuradores e os agentes americanos para fazer a divisão das multas que seriam pagas pela Odebrecht e pela Petrobras nos Estados Unidos. Isso causou um alvoroço, abriu-se várias linhas de investigação depois da publicação das matérias, que foram publicadas, se eu não me engano, mais ou menos uns 2 meses atrás aí, né? E agora a Corregedoria afirma que sim, aparentemente há irregularidades nos acordos internacionais. O relatório indicará uma série de providências. A apuração interrogou pelo menos 10 pessoas, entre servidores, juízes, desembargadores, procuradores do Ministério Público, advogados, representantes da Transparência Brasil e da Transparência Internacional e diretores da Petrobras. Veremos como as coisas andam, vamos ficar de olho nisso, né? Claro. Deixa eu puxar rapidamente uma coisa aqui. Peraí que a gente tem que ir direto para o que interessa aqui. Aqui. Já são 7h48, né? Temos muita notícia hoje e pouco tempo. Gente, matéria de final de semana também, que foi publicada pelo Carlos Madeiro lá no UOL, né? Publicada, na verdade, agora de madrugada. Nessa madrugada de agora, 4 horas da manhã, mas no final de semana isso já estava rolando um pouco nas redes sociais. Os bolsonaristas estão pregando agora no 7 de setembro um fique em casa. Né? Essa gente consegue ser piadista até com a campanha que salvou a vida de milhares de brasileiros, né? Para quem não lembra, o Fique em Casa era a campanha durante a Covid, para as pessoas ficarem em casa, para não pegar Covid, né? Como o pessoal da extrema-direita não acredita nisso, né? Aliás, lamentavelmente, muitos pegaram Covid e passaram para outras pessoas, que acabaram tendo comorbidades sérias por causa da Covid ou faleceram, né? Então, por causa dessa gente, outras pessoas morreram também, diretamente. Isso aqui é uma ligação direta, né? Sei que o Ricardo Salles, por exemplo, não gosta, né, de ciência, matemática e tal, mas é diretamente, né? Se você tem o bolsominion da sua... Bom, vamos lembrar que o Bolsonaro trouxe Covid pro Brasil, né, gente? O Bolsonaro foi para os Estados Unidos, pegou o Covid lá, ele e um monte de gente do grupo dele, e desembarcaram em Brasília com Covid, com uma variante que não tinha no Brasil ainda, né? O Bolsonaro, para além de tudo, infectou Brasília. Para além de tudo. Né? Então, o bolsominion não é inofensivo porque ele passa a Covid para os outros também. Agora estão fazendo piada com o Fique em Casa no 7 de setembro. Né? Porque estão revoltadíssimos com o exército não conseguiu dar um golpe. Né? Gente, pessoal, o exército fez tudo o que pôde, o exército abrigou os acampamentos. Vocês têm que assim, né?
ser condescendentes um pouquinho com os generais. Os generais só não conseguiram dar um golpe no Brasil porque não tinha clima. Porque vocês são minoria. Tá bom? O número de pessoas, de acelerados, né? O número de malucos no Brasil, o número de golpistas, de criminosos, que é isso tudo que vocês são, graças a Deus ainda é minoria no país. Então por isso não deu certo. Não teve apoio externo. O Congresso dos Estados Unidos se manifestou, ameaçando cortar a cooperação militar com o Brasil caso o exército se imiscuísse nas eleições brasileiras, né? A sociedade civil organizada se juntou, fez passeata, né? Protesto. Então, assim, teve um grande movimento para defender a democracia. E vocês perderam, porque vocês são minoria. Tá bom? Então, por isso que não deu certo. O exército não poderia fazer mais por vocês. Veja bem, o exército já fez, né? As Forças Armadas Brasileiras fizeram o quê em prol do golpe, da tentativa de golpe militar nos últimos anos? Fizeram tudo o que puderam. Desfilaram tanques em Brasília no 7 de setembro, aquele desfile ridículo que teve, com aqueles tanques saindo fumaça preta por tudo que é lugar, né? Que serviu pelo menos pra gente dar um pouco de risada diante da cena macabra que era. Permitiram acampados na frente das unidades militares, que poderiam ter expulsado vocês de lá, não expulsaram. Permitiram que vocês voltassem para o acampamento depois de quebrar tudo em Brasília. Impediram a PM do Distrito Federal por 3 vezes de desmantelar o acampamento. Viúva e mulher de gente do alto comando ficou indo no acampamento, dar força para vocês. O Braga Neto fez várias frases cifradas dizendo que o golpe ia rolar. O general Heleno falou publicamente que o Lula não ia subir a rampa. O Bolsonaro ameaçou a STF. Então, assim, gente, o exército fez o que pôde. Não adianta vocês ficarem bravos. Vocês são minoria, né? Vocês são minoria, vocês perderam. A democracia venceu. As pessoas não querem viver num mundo controlado por vocês. Porque, para além de tudo, olham para vocês e veem que boa parte de vocês são o quê, Pedro Falcão? Um bando de otário, né, Pedro Falcão? Então a gente não quer viver nesse mundo, tá bom? O Brasil decidiu que não quer. Vocês perderam a eleição, para além de tudo, tá bom? Então, agora estão pregando um fique em casa, né, no 7 de setembro. A proximidade do 7 de setembro fez com que muitos bolsonaristas ficassem indignados novamente com o exército, que era cobrado para dar um golpe militar e impedir a posse de Lula. Nos últimos dias, postagens nas redes sociais, não só do exército, mas também na Marinha e da Aeronáutica, receberam centenas de comentários lançando uma campanha pregando boicote aos desfiles tradicionais do 7 de setembro. É a campanha Fique em Casa. Então, nós vamos mostrar um vídeo aqui, para início de história, mostrando por que a gente não quer ser controlado e governado por gente como esse cara aqui, que é um cara que foi depor na CPI lá do Distrito Federal, né? Um dos golpistas ali, né? Um dos patriotas. Pra vocês verem como as fake news fizeram a cabeça dessa galera. No fim, são um pouco vítimas desse sistema digital que a gente vive. Não tiro a responsabilidade também das grandes plataformas. Tem também, né? Mas a notícia boa é o seguinte. Quem quiser sair com a família no 7 de setembro, né? Ir na praça, no parquinho e tal, temos uma boa chance de vermos menos patriotários na rua, marchando daquele jeito patético, segurando a bandeirinha do Brasil e enchendo o saco nos outros. Então, fique em casa, eu vou aqui fazer força nessa campanha. Patriotário que ficou brabo com as Forças Armadas, fique em casa no 7 de setembro, por favor, porque a gente não quer ver a sua fuça na rua, tá bom? Muito obrigado. Não saiam por longos anos. Podem ficar em casa, isso, podem ficar em casa por muito tempo, inclusive, tá? Podem ficar em casa na eleição do ano que vem, pode ficar em casa, né? Na eleição de 2026 pode ficar em casa de novo, tá bom? Pode ficar em casa, não precisa nem sair para votar, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá mostrar o vídeo? Presta atenção nesse vídeo, vamos lá. As pessoas vinham de todo lugar do Brasil e lá cada um fazia sua doação. Então, para ajudar, para comprar, acredito eu que seja por isso, porque eu também não sou tão ingênuo, né? Estou lá olhando, né? Era isso, as pessoas que estavam lá, cada um dava 50, 100, 30 reais. O senhor doou alguma coisa? Não cheguei a doar porque eu não estava tendo nem dinheiro para nada, porque eu vivia lá, eu não conseguia trabalhar, eu estava preocupado com o Brasil. Preocupado em que sentido? Eu queria, como eu te falei, eu prezo pela igreja, pelos bons costumes, eu fiquei com medo. O senhor é de qual igreja? Eu sou do evangélico. O senhor ficou com medo de quê? Veja bem, antes quando a Dilma tinha saído,
eu me recordo uma ocasião que quem tinha uma casa que tinha 3 quartos ou 4 quartos e alguém que estivesse na rua e não tivesse direito, que não tivesse teto ou casa, eu teria que ceder um dos quartos. Só acreditou nisso? Eu fiquei traumatizado com isso. Isso me chocou, senhor. Você deve ter chegado num grau de... Sim. A televisão, ela faz isso. A televisão, ela faz com que a notícia gente... de alguma pessoa que tomaram e invadiram o quarto dele, tiraram ele de casa? Como, senhor? O senhor está dizendo que ficou com medo de ter que entregar um quarto da sua casa. Você tem notícia de alguma pessoa que teve que sair? Não, porque a Dilma saiu. Não, o senhor tem notícia disso? Agora, neste momento... Que a Dilma ficou 8 anos no governo. 8 anos não, ficou 6 anos. 5 anos. Sim. O Lula ficou 8. Sim. Eu votei nele, inclusive. Eu votei nele, viu? Alguma casa foi tomada? Não, senhor. Quer Mas dizer, a mídia... A pregação chegou a tal ponto Isso. do senhor acreditar que ia ter que repartir o seu barraco. Sim, senhor. Ai, né? O Pedro Falcão é triste, né, cara? Parece aqueles personagens do Porta dos Fundos, né? Se a gente coloca isso no ar e não fala que é um negócio do Porta dos Fundos, é capaz das pessoas acharem que é do Porta dos Fundos. Por que o senhor vira um golpista e quer acabar com o comunismo? Porque eu vi as notícias, sabe-se lá onde o cara viu isso, que a Dilma ia botar uma pessoa morar na minha casa. Tá aí o comunismo, entendeu? Gente, juro pra vocês, eu tenho idade suficiente pra saber que essa história de que o PT ia botar gente morar na sua casa é uma história da eleição de 89. Eu era moleque na minha cidade quando teve a eleição de 89, eu lembro até hoje, passava em todos os diretórios dos candidatos pegando os adesivos, Pedro Falcão. A gente pegava os adesivos do Ulisses, do Collor, do Brizola e tal. O do Collor a gente pegava porque a gente recortava o adesivo do Collor e fazia a palavra louco. E aí colava a palavra louco nos postes da cidade toda. Tu vê, a gente era criança e já sabia que o Collor era maluco, né? Porque criança sabe das coisas. Gente, a história de que o PT ia botar gente morar na sua casa é uma fake news pré-digital da eleição de 1989. Quem viveu essa eleição sabe, a gente ouviu isso no Brasil inteiro. Se você tinha criança com muito brinquedo, você ia ter que dividir os brinquedos. Tinha esse papo. Agora tem cara aí acreditando nisso de novo, né? Senhor, fique em casa, por favor, no dia 7, tá bom? Temos que encerrar nossa rede. Muito obrigado quem nos acompanha na TVT, na TV Quirimurê e também na Rádio Brasil Atual. Um beijo pra todo mundo. Estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã. Tchau. E tá acabando o programa, né? Então, eu sugiro que vocês falem com o seu tio malucão, tio doidão, tá? Esse cara aqui, não interessa o nome dele, esse cara aqui é o tio do Zap, né? Esse cara aqui, ele não tem nome, esse cara aqui. Esse aqui é o homem sem rosto, né? Esse aqui é o tio do Zap. Mas alguém botou alguém morar na sua casa? Não. Não, mas iam botar. Mas iam botar quando, cidadão? Se o PT ficou no poder 250 anos. Mas uma hora... Então, assim, não tem saída. Não há saída. Não há saída cognitiva. Os caras estão presos no labirinto mental, esse negócio. Não tem saída. Isso é espírito de seita. Seita. Tá bom? Seita, como diz o Pedro Falcão, né? Seita. Aceita joia, aceita pix, né? Aceita tudo. Então, fica em casa, tá? O senhor que foi lá na CPI. Fica em casa. Os senhores e as senhoras que têm os seus parentes aí que estão na seita, falem com eles, sem ironia nenhuma. Vá lá, fala no Zap. Olha, eu acho que o exército realmente pisou na bola. Tinha que ter dado golpe, não deram. Eles não merecem que vocês saiam de casa no 7 de setembro para acompanhar o desfile. Então, fique em casa. Que aí a gente pode ir pra rua, né? Andar de bicicleta, fazer aquela coisa toda, ser feliz, fazer piquenique, né? Ouvir Caetano Veloso, né? Sem ser chamado de comunista, né? Não é bom? Então, um beijo. Amanhã estaremos de volta. 7 horas da manhã. Agora começa o ICL Notícias primeira edição, então você fica neste link, não se movimente, não mexa no mouse, não clique no xizinho, não faça nada, só fica parado aí, só respira, que o ICL Notícias primeira edição está começando.
Amanhã, 7 horas da manhã, Desperta ICL de volta. Muito obrigado.